La conferencia Los mercados organizados de energía a cargo de Luciano de Castro, profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Iowa. El señor Luciano es ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico Aeronáutico ITA, máster en Ciencias y en Economía Matemática del INPA, MBA de la Fundación Getulio Vargas y doctorado en Economía Matemática del INPA con la tesis en Teoría de Subastas. Es profesor asociado con tenencia en TP College of Business de la Universidad de Iowa. También es consultor para la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG y en 2016 para revisar las reglas del mercado de energía de Colombia. También fue el asesor responsable en temas de energía en la campaña presidencial del electo presidente del Brasil. Así que bienvenido, señor Luciano de Castro. Hola. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente en Colombia, un país que me gusta muchísimo. Voy a intentar hablar español porque me gusta, pero yo espero que puedan seguirme. Bueno, tengo que empezar con un disclaimer, ¿no? Lo normal es que las opiniones son de mi universidad. Em geral, não hablo sobre isso, pero há outra coisa que foi dita aqui que é importante. Eu trabalhei na campanha do presidente Bolsonaro, que foi eleito domingo presidente do Brasil. Eu fui responsável por la parte de energia. Então, de hecho, estar aqui em Colômbia é muito interessante porque não necessito fazer responder a perguntas sobre o Brasil. Hoje vamos falar solo sobre Colômbia, pero é o que estou fazendo, atender periodistas e falar sobre o que vamos fazer no mercado do Brasil. Bueno, tenho que dizer então, ao princípio, que todos os comentários que vou fazer aqui são sobre Colômbia. Há algumas similitudes de Brasil e Colômbia, pero os comentários aqui são sobre Colômbia. É claro que se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Brasil, o que pensamos fazer em novo governo em Brasil, será um prazer responder. Pero todo o que vou fazer ou falar será sobre Colômbia. Bueno, há uma coisa que é muito interessante, de hecho, foi mencionado aqui, pero me gostaria de destacar. Em 2016, eu trabalhei. Eu fui elegido para a CREG para ser uma avaliação do mercado de energia em Colômbia. Foram selecionados 3 expertos internacionais. Eu fui um, o outro Niels von der Fee e David Harvard. Hicimos várias conversações com agentes e apresentamos nossas conclusões em um workshop de 3 dias, em outubro de 2016. Inclusive, o último foi exatamente quando foi anunciado o Prêmio Nobel do presidente Santos, em 2016. Foi um prazer estar em Bogotá, neste dia. E eu estou falando sobre isso porque tem uma coisa interessante. A minha contribuição, se eu puder resumir em 2 pontos, eram os seguintes. É necessário pôr uma ênfase em desenvolver o mercado de contratos em Colômbia. E, de hecho, hasta entonces se llamaba mercado organizado, el MOR, y había CREG estaba con este esfuerzo de desarrollar el MOR por muchos años y no lo despegaba. Una de las cosas fue poner esfuerzo en eso, cambiar quizá el nombre. Y otra cosa que lo sugerí también en esta ponencia fue que la CREG dejase a los agentes hacer negociações para desenvolver as regras, ou definir as regras e desenvolver o mercado. Então, me quedei muito contento de ver que a CREG está, nos últimos 2 anos, seguiu estas recomendações principais, né? Ha cambiado o nome para mercado estandarizado e, mais que isso, o mais importante, deixou que os agentes negociaram, né, o mercado organizado. Bueno, eu vou fazer alguns comentários sobre isso.
bem pensando com uma visão geral, por que estes mercados são importantes? Quando temos mercados de contratos estandarizados e anônimos, se pode ter uma formação de preço transparente. Aqui há uma das coisas que vimos em nosso estudo, que havia alguns problemas, o problema de poder de mercado. De hecho, não é uma coisa que é um problema só em Colômbia, é um problema em muitas partes do mundo. Quizá se há um problema que aparece em quase todos os mercados de eletricidade no mundo, é o poder de mercado. Aqui é um problema importante. E quando se faz mercado de contratos, se pode desenvolver uma forma muito natural de resolver este problema. A transparência do preço permite que não haja discriminação de preços e a relação que há com os poderes de mercado é muito clara. Uma outra coisa que é muito interessante é exatamente a promoção da competência, a promoção da livre entrada de agentes, porque podem participar, então, desses mercados de contratos. E quando o mercado se desenvolve, se pode, incluso, mirar isso como uma alternativa para o mecanismo de expansão. Se o mercado de contratos se desenvolve da forma como se espera, e é o objetivo não só da CREG, mas dos agentes do mercado, isso poderia ser incluso uma base para o mecanismo de expansão. Não digo que isso vai ser em um futuro muito próximo, mas ao final, quando estiver desenvolvendo suficientemente, será uma forma que poderá basear isto. Bueno, a razão por seguir esta ruta de decir, deixa que os agentes hagam a negociação. Esta quizás é a grande diferença dos últimos 2 anos para o que se tentou até então. Eu penso que é baseada em 2 ideias principais. E foi isso um pouco de minha contribuição. A primeira é que os agentes podem criar mercados muito melhor que o governo. Os profissionais, as pessoas que criam mercados financeiros, têm uma expertise em este desenvolvimento que não tem um funcionário do governo. Então, deixar a los profissionais fazer isto é muito mais interessante. Uma outra coisa, de um ponto de vista um pouco mais teórico, mas é importante quando se entende o que está por detrás, é que a negociação entre os agentes pode chegar a soluções eficientes. Isso é o conhecido entre os economistas como o teorema de Coase. Pero tem 2 supostos que não são exatamente verdade na realidade. Um é que o processo de negociação não tem custos de transação. Isso não é verdade no mundo. Se as pessoas se põem a negociar, não tem custos de negociação. E isso há que ter em conta. E o outro é que, para que tudo isso salga bem, é necessário definir bem os direitos de propriedade. Vou falar um pouquinho ao seguinte, o que isso significa e quais são as implicações para o que está passando agora em Colômbia. Bueno, algumas das coisas que foram definidas já são a centralização do mercado, o anonimato das transações. Isto é importante exatamente para definir que não há discriminação. Segurança, independência, o provedor da infraestrutura deve ter posições próprias no mercado estandarizado. A acreditação para definir os riscos. Uma característica que será muito importante para todos os agentes é a liquidez. Gestão eficiente de riscos, reporte de informações. Aqui tem um esquema de como deverá funcionar o mercado estandarizado. E eu
me gostaria de fazer algumas reflexões sobre estes temas. Bueno, antes disso, seria interessante dizer algo. Por supuesto, essa é uma charla que tem muito mais de economia, né? Sou professor de economia, mas me gostaria de fazer uma conexão com os dois talks, ou os dois speakers que me precederam, não? Foi hablado, por exemplo, da junção de energia e economia, né? Eu hago isto em mim, não? Eu sou engenheiro, mas também professor de economia. Então, algumas coisas são muito interessantes em engenharia e quando se mira em economia, não tanto. De hecho, há uma outra coisa. Este talk é muito mais difícil depois de mis dois, fazer este talk depois de los dois que me precederam, porque minha característica não é falar, por exemplo, das novas tecnologias. E quando se põe, mira, este é o mundo onde vamos, não é excitante, não é estimulante, mira, todas as novas tecnologias, as baterias. E eu estou aqui, mira, isso é muito lindo, mas a pergunta que tenho que fazer é como se paga tudo isso, não? E quando se vê, é quase como se vê as coisas, não? Tu pones todas as coisas como bonitas são, mas logo o professor de economia tem que ver, Mara, isso é muito bueno, mas quanto lo custa? De hecho, não é tanto, minha posição não é tanto de perguntar quanto lo custa, mas as regras que tem que poner-se para que tudo isso passara. E as regras que estão por detrás, todos os incentivos são cruciais. Os incentivos dos agentes para poner-se alinhados com o esforço de desenvolver o mercado. Esta parte do mercado de contratos me parece que é muito importante, obviamente, tem junto todos os outros mercados, o mercado day ahead, os mercados de serviços ancilares, todos esses são muito entrelaçados, há uma conexão muito grande, mas em esta parte, que é quizá uma das partes mais importantes à hora de desenvolver agora em Colômbia, necessitamos mirar algumas questões de economia. Ouvimos, por exemplo, falar sobre plataformas, não? Plataformas. Disse, Uber vale muitíssimo como plataforma. Por quê? Assim como plataforma Uber vale muitíssimo, também Facebook. Não? Porque agora estas empresas que fazem esta conexão com os agentes são tão valiosas. Sabe? O que está por trás? Quando vejo todas essas coisas, eu me intento fazer a conexão com os princípios da economia. Um princípio básico da economia é que o valor está relacionado, em geral, com posições de mercado, de poder de mercado, onde se pode extrair valor. Uma plataforma dá a los agentes que la controlam uma vantagem muito importante, assim como Uber. Por que Uber estuve em esta competência para chegar lo antes possível em todo o mundo? Porque ter esta posição lo daria o poder do mercado depois de controlar. Uma plataforma hace exatamente isso, de conectar vários usuários. E o hecho de ter muitos usuários na plataforma põe uma vantagem enorme, porque depois, para criar um competidor, tens que conectar todos esses outros usuários. Esta vantagem lhe dá um valor de mercado muito importante. Não o tem, por exemplo, as empresas de coches normais, não? Ford, por exemplo, porque a cada vez que você vai comprar, você pode comprar um coche distinto. Quando tem um mercado onde tem uma plataforma que conecta todos, isso tem um valor muito importante. Isso significa, claro, por exemplo, não se pode falar de Uber como um monopólio natural, mas sim que o valor que está relacionado a ele, assim como o Facebook,
está relacionado com o poder de mercado que ele confere o hecho de la vantagem de conectar todos esses usuários. Bueno, traemos isto para o mercado de contratos. Isso não é só para isso, é para qualquer mercado. Por exemplo, dos mais citados exemplos, o que Milton Friedman dava de exemplos de poder de mercado sustenidos por muito tempo. Dizia a Bolsa de Nova York. E era muito curioso como a Bolsa de Nova York ha mantenido como um mercado quase monopolista nos Estados Unidos durante muitos anos. Agora não é mais verdade. Pero o que estava ali era que a bolsa também tinha esta função de conectar vários agentes. É sempre assim, quando tem uma situação de conectar vários agentes, há esta posição que vai conferir uma vantagem importante. Isso não é para dizer que não é boa, pelo contrário, há serviço social, e como eu disse antes, há uma vantagem muito grande de definir ou de desenvolver mercados de contratos. Pero temos que mirar o que está por detrás disso, né? E perguntamos, há alguma coisa sobre esse mercado como um monopólio natural? O que é um monopólio natural? É uma situação em que um agente solo é capaz de servir todo o mercado e os custos de haver dois ou mais agentes não é econômico. Por exemplo, porque a distribuição de energia elétrica se hace sempre como monopólio natural. Só há para nossas residências sempre, em todas as partes do mundo, uma empresa servindo esta residência. Porque é muito custoso ter duas empresas servindo, ponendo os hilos para chegar a nossa casa. O hecho que ele define, isso passa na distribuição de energia elétrica, mas em algumas situações, em algumas cidades, por exemplo, não passa em las redes de cabos ópticos, por exemplo, não, que teria a mesma condição. O que está por trás disso são razões econômicas apenas, que definem quantas empresas podem servir ao mercado. Em este caso, a pergunta que temos que fazer é quantas são as empresas ou os agentes que poderão tomar esta posição. E, de hecho, mientras o mercado de eletricidade em Colômbia não for suficientemente desenvolvido, vai ter apenas uma. Não há espaço para ver várias. Isso tem que ter claro. Qual é a condição ou a implicação que isso tem? De hecho, não é só os custos para a empresa, mas o benefício que tem, há benefício para todo o mercado que é muito importante, que é a liquidez e a profundidade. Quando se lo concentra todo em uma empresa, este benefício social lo traz. Né? Então, é interessante que mirar o que vai passar no futuro. Não é razonável pensar que vamos atender 2, 3 mercados anônimos e estandarizados aqui em Colômbia. Vamos atender vários, ou um solo. Porque, hasta que se desenvolve com suficiente para ter liquidez, profundidade e os custos cobertos, até chegar hasta ali, provavelmente vamos atender um solo. Isso significa que a CREG vai ter que definir, eu estou seguindo o que ha hecho a CREG nas últimas decisões, terá que, em algum momento, ou elegir, não elegir, o que está sendo de ser um processo altamente aberto, não? E deixar que a competência lo haga, ou definir-se que apenas um agente lo haga, ou estabelecer um processo para elegir. E, de hecho, eu penso que está seguindo esta forma. Ao final, se um solo vai apresentar-se, é exatamente o que queremos, ou o que vai ter que fazer. Ou seja,
Enquanto temos as características atuais do mercado em Colômbia, vamos a ter uma característica que provavelmente vamos a caminhar a uma plataforma de negociação. E o que he dicho já, há um custo social de vários, porque prejudica a liquidez e profundidade. E em algum momento, a CREG vai ter que usar, então, este mercado e lo tomar como o definidor de todas as tarifas em Colômbia. Bueno, de hecho, esta parte de las tarifas é exatamente el principal incentivo para que o mercado de contratos se desenvolva. De hecho, antes de hasta falar sobre isso, diria o seguinte: é uma consideração também importante. Quando se estudam os mercados competitivos, se mira que eles dão conta de resolver quase todos os problemas. Não há necessidade, quando há mercados competitivos, não há necessidade de que se estabeleça regras por regulador para dar incentivos a uma coisa ou outra. Estas coisas que vamos falar aqui agora, só servem porque há todavia um processo de desenvolvimento desse mercado. E a situação, ao final, seria não necessitaria de nenhuma regra para dizer o que é os preços do mercado, como vai traduzir-se aos consumidores. Por quê? Se poderia, o que estou tentando dizer com isso? Se temos um mercado para os consumidores finais muito competitivo, com comercializadores servindo aos consumidores residenciais, e isso passou em algumas situações, em alguns estados em Estados Unidos, por exemplo, em Illinois, onde eu vivi ali, houve uma situação em que as municipalidades poderiam fazer uma agregação de todos os contratos e fazer uma negociação com comercializadores. Houve uma efervescência do mercado, os mercados se tornaram muito ativos e o consumidor residencial, por exemplo, poderia sair se não estivesse satisfeito com as negociações que a municipalidade lo adotava. Esta situação levou, então, a uma competência entre os comercializadores por las tarifas a los consumidores finais, os consumidores residenciais. Quando há isto, a competência entre os comercializadores é suficiente. Não é necessário que o órgão regulador mire quanto é a tarifa que os comercializadores tomam ou cobram dos consumidores. Porque se quando empieza a cobrar muito, os consumidores residenciais cambiam de comercializador e esta competência entre os comercializadores dá conta de todo. Esta é uma situação ideal de onde poderíamos chegar, mas não é a situação que temos agora. Então, até chegar a esta situação, temos que criar incentivos para favorecer a profundidade do mercado. He visto algumas alternativas que são apresentado sobre a forma de passar estas tarifas para os consumidores finais. Não? Essa é a opção 1. Tem algumas alternativas. Por exemplo, manter o que há agora, que é um câmbio com o fator alfa. Poner-se um custo efetivo das compras de contratos de cada comercializador. O problema desta alternativa é exatamente não dar o incentivo para os comercializadores a buscar o preço mais baixo para os consumidores. Este é o problema desta alternativa. A alternativa 3, que me parece que é uma das melhores, é exatamente mirar o preço promédio do mercado, das negociações no mercado estandarizado, e dizer, bueno, alguns vão ter um custo mais baixo que o promédio, e logo
vão receber o promedio, vão acender profit, não? Ganho por essa diferença. E logo, isto dá incentivo a todos os comercializadores de buscar as melhores negociações no mercado de contratos. A outra é que cada mercado tem seu próprio preço e tentar alguma recompensa aos melhores. Esta alternativa me parece um pouco complicada, exatamente por ter uma participação mais forte do órgão regulador. Há uma outra que é interessante, que é permitir que se haja meio termo, não? Que os 3 melhores compradores se haja ranking dos custos dos compradores. Os 3 melhores recebem o custo dos 3 seguintes melhores. Isso lhe dá o incentivo, mas também lo quita um pouco das vantagens de cada deles. E a outra é definir o custo incorrido pelos compradores que se encontram em umas bandas de tolerância. Todas estas alternativas me parece que têm envolvimento, uma participação muito grande do órgão regulador e são problemáticas desde o ponto de vista de incentivo. Quando se põe o incentivo do órgão regulador de definir coisas, se atrai o interesse de fazer influência ao regulador, neste caso a CREG, e o melhor seria deixar que os mercados definiram todo. Bueno, eu estou um pouco adelantado no tempo, pero isso é bom porque podemos falar um pouquinho mais de outras coisas. Eu estou agora, quizá, entrando no governo do Brasil, vou fazer algumas definições nos próximos 2 meses, pero eu sempre, desde 2016, quando participei deste trabalho para a CREG, desenvolvi respeito muito grande por a Colômbia, por o mercado de energia em Colômbia. Comparava com o que via em Brasil e mirava que vosotros estavas muito adelante do Brasil em muitas dimensões. De hecho, exatamente isso lo disse em outubro de 2016 em painel, o painel que a CREG organizou. Me gusta muitíssimo Colômbia, tenho muitíssimos amigos, pero agora se há esta posição de começar a fazer algumas transformações no Brasil, então a posição é: agora estamos muito estimulados para que o Brasil também corra um pouco do exemplo de Colômbia e hasta passá-lo. E depois a ideia é que hasta em 2 anos, não sei quando, 4 anos, podemos dizer: mira, Nord Pool, tenéis que mirar o Brasil porque somos tão bons quanto vosotros. E Colômbia e Brasil poderá ser um exemplo também para o desenvolvimento de mercados de Colômbia. Essa é a intenção, mas desejo muitas felicidades à Colômbia para que este mercado estandardizário funcione muito bem. Gracias.